que encontrou o senador algumas vezes para discutir a situação econômica do país. Em Brasília, o depoimento de Delcídio do Amaral durou até o início da noite. Delcídio do Amaral passou a primeira noite numa sala improvisada na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O senador não ficou em uma cela porque tem foro privilegiado. O chefe de gabinete dele, Diogo Ferreira, também preso ontem, dormiu no mesmo prédio, mas na carceragem. Logo cedo, um assessor levou café da manhã para Delcídio. Disse que ele dormiu bem e que estava confiante e sereno. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal já abriu inquérito para investigar a tentativa do parlamentar de impedir as investigações da Operação Lava Jato. Hoje, Delcídio deu as primeiras explicações à Polícia Federal. Delcídio foi flagrado atuando para impedir ou manipular o conteúdo da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Foi tudo gravado pelo filho de Cerveró, Bernardo, que levou um celular para a conversa que teve com o senador, o chefe de gabinete dele, Diogo Ferreira, também preso, e o então advogado de Nestor Cerveró, Edson Ribeiro. Para deixar o senador fora da delação, a família de Cerveró receberia, segundo os procuradores, R$50 mil por mês. Na conversa gravada, o filho reforça que, por causa da prisão de Cerveró, a família precisa de segurança financeira. A gente está trabalhando para uma possibilidade de saia, que a gente quer que ele saia. Mas, se for ficar 2 anos, a gente precisa saber que esses 2 anos a gente vai estar assistindo. Não, tem. Porque eles são comprometidos para assumir. E não vamos lá. Havia também plano de fuga, caso Cerveró conseguisse liberdade. A ideia era que ele saísse do Brasil pelo Paraguai e fosse para a Espanha. Tudo calculado com detalhes, até um tipo de avião que não precisaria parar para abastecer. Delcídio e o advogado Edson Ribeiro combinaram. Na conversa, Delcídio afirma que tem acesso a ministros do STF, tentando demonstrar uma influência na Suprema Corte, que poderia ajudar Cerveró. Os elementos trazidos pela gravação da conversa levaram o Supremo Tribunal Federal a autorizar as prisões ontem, por tentativa de obstrução das investigações. Em outra frente, as investigações apontam que, além do nome do senador, o plano era também omitir o nome do dono do BTG Pactual, André Esteves. Os dois temiam que Cerveró revelasse na delação premiada o envolvimento deles em irregularidades investigadas na Lava Jato. Delcídio disse que ouviu do banqueiro André Esteves o seguinte: Não, Delcídio, não tem problema nenhum. Eu estou interessado em resolver isso. Meu banco é menor, isso aqui é parte historial, mas é uma história. Só eu quero ajudar, quero atender o advogado, quero ter a família ajuda, sou companheiro, tá? E a conversa foi bem. Segundo os procuradores, Delcídio negociou pagamentos ao então advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, R$4 milhões em honorários. Parte do dinheiro seria paga a partir de um contrato fictício com André Esteves. A Polícia Federal já ouviu o banqueiro André Esteves. No depoimento, Esteves negou ter tratado com Delcídio sobre a delação de Cerveró e afirma que nunca pagou ou ofereceu vantagem, sendo indiferente à conclusão ou não do acordo. O banqueiro disse que se reuniu 5 vezes com Delcídio nos últimos 12 meses e que eles mantinham conversas informais sobre cenários políticos e sobre economia. Esteves disse que já recebeu Delcídio na sede do BTG, a pedido do senador, para falar de temas de interesse do governo, como a recriação da CPMF e o projeto de repatriação de dinheiro de brasileiros no exterior. O banco de André Esteves fez negócios com outro personagem preso na Lava Jato, José Carlos Bunlai, pecuarista, amigo do ex-presidente Lula e próximo de Delcídio. Bunlai e Delcídio são de Mato Grosso do Sul. Em 2012, Bunlai vendeu uma fazenda em Mato Grosso do Sul para o BTG Pactual. O BTG pagou R$219 milhões pela área. Bunlai também tem relações com a família do empresário, que pode assumir a vaga de Delcídio no Senado, Pedro Chaves, suplente do senador. A filha dele é casada com Fernando Bunlai, filho de José Carlos Bunlai. O advogado Edson Ribeiro é o único que ainda não foi preso. O nome dele está na lista de procurados da Interpol. Edson Ribeiro está nos Estados Unidos e só pode ser preso depois que as autoridades americanas receberem um comunicado do Brasil. Ele já teve o visto cancelado. Assim que forem cumpridas as formalidades, ele deve ser preso e trazido para Brasília. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, mandou transferir o banqueiro André Esteves para um presídio
ontem, as ações do BTG Pactual perderam quase 24% do valor. De estagiário a sócio do banco em 4 anos. E bilionário antes dos 40. Isso para quem dizia não querer muito do início da carreira. A maior ambição minha, quando fui para a universidade, era ter um emprego. Um dia ter um emprego. André Esteves conta em vários vídeos na internet como se destacou ao chegar ao Pactual, um banco de investimento. Ele tinha 22 anos quando entrou na instituição. Virou chefe, teve um cargo igual a de presidente e em 2009 virou o dono depois de um negócio considerado uma grande cartada. Recomprou com outros sócios o banco que tinha sido vendido a um grupo suíço 3 anos antes e por um valor menor do que os estrangeiros tinham pagado. E acrescentou ao nome original do banco 3 letras. Hoje o BTG Pactual está em 15 países, em 4 continentes. E administra 300 bilhões de dólares em ativos. Foco, vontade, ambição, dedicação, hard working, é para isso acontecer. Aos 47 anos, André Esteves era apontado até ontem como o 13º homem mais rico do Brasil, com uma fortuna de 9 bilhões de reais. Depois da prisão, perdeu quase 1,5 bilhão e caiu 2 posições nesse ranking. André Esteves tem bom relacionamento com políticos de vários partidos. Em 2014, o banco dele doou 9,5 milhões de reais diretamente para a campanha de reeleição de Dilma Rousseff do PT. E doou 5.280.000 diretamente para a campanha de Aécio Neves do PSDB. O TSE também registra a doação de 8 milhões do BTG Pactual na mesma eleição para o PMDB, que tinha Michel Temer como candidato a vice na chapa de Dilma. O BTG Pactual é sócio da Petrobras na exploração de petróleo em países da África. E da Sete Brasil, a empresa que fornece sondas também para a Petrobras e é alvo da Lava Jato. André Esteves foi preso ontem acusado de obstruir as investigações. A prisão dele ganhou destaque em várias publicações internacionais. Foi capa no The New York Times e reportagem dos sites do Financial Times e Wall Street Journal. André Esteves foi citado na conversa gravada pelos filhos de Nestor Cerveró. Bernardo fala com Delcídio Amaral e o advogado do senador Edson Ribeiro. Na gravação, Bernardo e Edson demonstram espanto com o suposto acesso do banqueiro à delação de Cerveró e conversam sobre como isso poderia ter acontecido. Vai chegar no entendi, no André. Que louco, cara. Já falou. O cara dá 50 mil aí pra Carcereiro, Newton. Os caras são muito legais. O advogado de André Esteves nega que o banqueiro tenha a cópia da delação. Ele nunca teve essa cópia, nunca teve esse acesso. Na realidade, infelizmente, o Delcídio coloca isso nesta gravação, que é uma gravação feita entre 4 pessoas, onde o André não estava. André Esteves está preso na carceragem da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro. Hoje, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, negou revogar a prisão do banqueiro e determinou que ele seja transferido para o presídio Ari Franco, na zona norte da cidade. No Congresso, os senadores ainda discutem o impacto da prisão de Delcídio. Nenhum projeto importante foi votado no plenário. Foi uma quinta-feira de ressaca, depois do que alguns senadores chamaram de dever cumprido. É que a ressaca cívica, o que aconteceu ontem no Senado, realmente impactou todos os senadores e senadoras, mas também refletiu profundamente na sociedade. A ressaca no Senado pode ser medida também por essa imagem. O plenário ficou assim durante todo o dia, vazio. Bem diferente de ontem, quando os senadores tomaram aqui uma das mais difíceis decisões da história do Senado. Foram 2 votações. O presidente do Senado, Renan Calheiros, queria o voto fechado, mas entregou ao plenário a palavra final. Os senadores escolheram o voto aberto, declarado. 52 votos a 20 e uma abstenção. Dos 20 que queriam votação secreta, 9 senadores eram do PT, 4 do PMDB, 2 do PP, 2 do PTB, 2 do PDT e 1 do PL. A segunda votação foi para decidir se o senador Delcídio Amaral, do PT, continuaria preso. Uma decisão que, segundo a Constituição, cabe ao Senado. Renan Calheiros